Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que vieram aqui. E que vocês possam sair daqui repletos do Espírito de Deus, cheios de paz no coração, dispostos a fazerem a sua vontade. A propósito, né? Louvado seja Deus, irmão Hélio, minha esposa, pela decisão de obedecer ao Senhor. Sei que hoje deram um passo importante, fizeram um casamento, né, no civil. Deus abençoe, continue guiando vocês na obediência à sua vontade. Amém? Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos tratar de um tema muito importante nesta noite. Esse tema, ele tem a ver com todos nós, todos mesmo. Deixa eu ter uma ideia aqui só, né, para entender um pouquinho como é que são os irmãos. Quem aqui assiste jornal na televisão? Deixa eu ver aqui, as mãos. A maioria, né? Quase todo mundo assiste jornal na televisão. Então, quem não assiste, é possível que fique sabendo. Irmãos, eu digo que os jornais eles vieram mudando de uns anos para cá, né? Hoje em dia dá para dizer que se o jornal fosse de papel e você torcesse ele assim, saía sangue, não é verdade? Sangue, de tanta morte, né? Problema que dá, violência e tal. E é interessante que parece que esses donos de emissora de televisão, eles pensam que quanto mais sangue tem, quanto mais assustadora é a história, melhor para dar audiência. Não é assim? Cada dia vem uma história pior que não vale nem a pena contar aqui aquilo que vem acontecendo. Mas quando a gente vê essas histórias, a gente pensa assim: puxa, mas será que Deus não vai intervir? Está demais, não é assim? Muitas vezes a gente olha e fala: mas gente do céu, do jeito que está indo, não dá. Como é que Deus deixa? Né? Então, nós vamos ter a resposta hoje. Deus não vai ficar para sempre só observando o que está acontecendo. Claro que Ele hoje já está operando, mas por que o castigo para o ímpio ainda não veio? Vou fazer uma pequena ilustração aqui e a gente vai entender. Hoje em dia não é tão comum, né? Porque não se usa a vara em casa. Mas na minha época, sempre tinha uma varinha lá em cima da geladeira. E a varinha tinha que ser daquelas meio verde, porque ela sempre era usada, né? Se ela ficasse meio sequinha, já quebrava. Quando usava, aí não dava. E quem já viveu numa casa assim sabe. Você tinha que andar como? Na linha. Se você começava a sair da linha, você arriscava a primeira, às vezes não acontecia nada. Você arriscava a segunda, podia ser que não acontecesse nada. Mas então, quando esgotava a paciência da tua mãe ou do teu pai, o que acontecia? Não sei se aqui usa essa expressão, né? Comia o couro, né? O couro comia, né? Ó. Então já esquentava a perna, o bumbum ali, para a pessoa já se endireitar, ficar esperto. Meus irmãos, Deus é como um pai. Deus, Ele não vai ficar nos punindo por cada coisa que a gente fizer na hora. Deus é tolerante. A Bíblia fala que Deus é muito paciente, muito mesmo, muito mais do que nós. Mas até a paciência de Deus tem limite. Abram em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 5 em diante. A Bíblia diz ali que quando Moisés estava em cima do monte Sinai, quando ele se encontrou com Deus,
O Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto de Moisés. E ele apregoou o nome do Senhor. Deus foi e passou diante de Moisés e falou o seu nome. Versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, disse, ou clamou, Jeová, o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas em seguida Deus diz que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Irmãos, com respeito a Deus, nós podemos dizer bom, sim, bobo, não. Deu para entender? Bom, sim, bobo, não. Ninguém faz Deus de bobo. Deus tem limite. E se os homens passam dos limites, Deus cessa de agir com misericórdia e agora vai começar a agir com ira. Os juízos de Deus vão ser derramados. O povo aí fora diz, aqui se faz, aqui se paga. Deus sabe dar a retribuição para cada um. Abram a Bíblia em Isaías capítulo 24. Nós vamos entender algumas coisas ali antes de entrarmos no Apocalipse. Isaías capítulo 24. Aqui a Bíblia fala de quando a paciência de Deus for esgotada. Isaías 24, versículo número 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, quer dizer, destrói, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Em outras palavras, a Bíblia está querendo fazer a gente enxergar. Sabe quando passa na televisão assim? Houve um grande terremoto na cidade do México e morreram 14 mil pessoas. Daí aparece aquela imagem, um monte de prédio derrubado assim, as casas cheias de caliça no chão, sabe? Então isso aí é o equivalente ao que Deus está dizendo. Deus transtorna a superfície da terra e dispersa os seus moradores. Verso 2. O que acontecer com o povo, vai acontecer com o sacerdote, com o servo, com o seu senhor, com a serva, com a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Em outras palavras, vai acontecer com todo mundo, ninguém vai escapar. Verso 3. De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Por que Deus vai fazer isso? Verso 4. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Qual o problema do nosso planeta? Qual que é o problema? É quem mora nele, não é assim? Quem mora no planeta é o problema. Porquanto, o que eles fazem de ruim? Aqui diz, transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados.
Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Eu estava ouvindo aqui o pessoal dizer, né, que está bastante preocupado porque esta é a época de chuva aqui em São Desidério e não está chovendo. E como não está chovendo, as pessoas não estão plantando. Estão esperando a chuva para poder plantar. As coisas não estão normais, não é verdade? Não tem certinho tempo da chuva, tempo da seca. A natureza está avisando alguma coisa. Deus disse que Ele vai enviar juízos para a terra. Por quê? Nós lemos ali. Porque os homens estão transgredindo as suas leis. Transgredindo as leis de Deus. Olha, eu estou olhando aqui para essas tábuas. Vou perguntar para os irmãos: o que tem nessas tábuas aqui? Essas de madeira que vocês estão vendo aí, ó. O que tem nessas tábuas aí? A lei de Deus. Então a Bíblia está falando que o homem ia mudar a lei de Deus. E ele ia quebrar o concerto de Deus. E por causa que o homem ia fazer isso, a maldição ia cair sobre a terra e Deus vai destruir. Mas por que Deus não destruiu ainda? Tem alguma coisa que vai acontecer. E quando ela acontecer, a destruição é de vir. Hoje em dia, aqui no Brasil, existem leis, não é verdade? Que a gente tem que obedecer às leis, não é assim? Quem não obedece às leis, o que acontece com ele? Quem não obedece à lei, acontece o quê? Vai para cadeia. Pelo menos devia, né? Pelo menos devia. Bandido, lugar dele é na prisão. Agora, a lei, ela tem que ser uma lei boa, uma lei justa, porque tem leis que não são tão boas. Não é verdade? Exemplo. Existem leis que obrigam você a pagar um imposto muito alto. E às vezes, você nem tem o dinheiro para pagar o imposto. Essa lei é muito boa? Não, né? Já está difícil ganhar algum dinheiro, certo? Ainda mais para sobrar para pagar o imposto, né? E às vezes o imposto é muito alto, não é assim? Podia ser um pouquinho menor, mas por que você tem que pagar um imposto muito alto? Porque existe uma lei que diz que você tem que pagar. Mas daí eu pago e o povo pega o dinheiro, rouba, né? Compra tudo que é joia para a mulher, né? Viaja, enfim, vive esbanjando e eu aqui não tenho nada. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Só que não é isso o que vai fazer Deus mandar os juízos sobre a terra. Não é. O que vai fazer Deus mandar os juízos sobre a terra é outra coisa. E vocês estão aqui para serem avisados disso. Mas antes de vocês descobrirem o que é que vai acontecer para Deus mandar esses juízos, vocês vão descobrir o que é que vai acontecer, junto comigo. Nos próximos anos. Eu não posso dizer que vai ser no ano que vem, eu não posso dizer que vai ser daqui 2, 3 anos, mas a Bíblia diz que vai acontecer. E se ela disse, vai acontecer mesmo. E algumas coisas que a gente vai ler aqui, a gente já viu parecidas. E a gente vai ver algumas imagens aqui, que eu tenho certeza que vão impressionar bastante a vocês. Abram Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Aqui o profeta João, ele está tendo uma visão. E ele está contando o que ele viu.
Aí ele disse que Jesus fez alguma coisa, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Irmãos, o que leva um grande grupo de pessoas a ficar em silêncio? Vou dar um exemplo. Entramos lá na escola municipal, né? Criançada está lá brincando, uma bagunça toda, né? Cada um se divertindo. De repente, a professora pega, dá uma reguada no quarto. Pá! O que todo mundo faz? Silêncio na hora. Não é assim? Para todo mundo ficar em silêncio, tem que acontecer alguma coisa grave. Aqui é dito que os anjos ficaram em silêncio. Se eles ficaram em silêncio, é porque alguma coisa grave aconteceu na terra. Como é que eu sei que é na terra? Porque lá no céu todo mundo obedece a Deus. Lá não tem problema. Só tem problema aqui, no nosso planeta. Então, verso 2: quando eles ficam em silêncio, João viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Vamos juntar as peças aqui para a gente entender. Os anjos ficaram em silêncio. Aconteceu alguma coisa grave na terra. E os santos de Deus, aqueles que obedeciam a Deus aqui na terra, começaram a orar. E estavam clamando a Deus e pedindo. E eu pergunto, irmão e irmã, quando você está clamando a Deus, você está clamando por quê? Porque você está precisando de alguma coisa. Não é verdade? Porque a situação não está fácil. Porque a situação está difícil. Você precisa de Deus. Você precisa da ajuda de Jesus. E agora você está clamando, pedindo. Os ímpios fizeram alguma coisa contra os servos de Deus, que fez eles clamarem a Deus. E Deus está para responder às suas orações. Deus manda 7 anjos lá no céu tocarem as trombetas. Se você já tentou obedecer a Deus e foi perseguido, e as pessoas não te entenderam, e na tua casa não te aceitaram, zombaram de você, você está entendendo um pouquinho daquilo que está ouvindo agora. Só que nessa época das trombetas, não foi só na tua casa que aconteceu o problema, não. Esse problema estava no mundo inteiro. Houve uma lei. Os homens mudaram a lei de Deus no mundo inteiro, nesta época do Apocalipse. E tendo mudado a lei de Deus, eles colocaram outra lei no lugar. E então Deus entendeu que chegou o momento de mandar a retribuição, os juízos para a terra. Eu tenho aqui algumas imagens, quero mostrar para os irmãos. Já deixei elas meio separadinhas. Está aqui. Deixa eu ver se fica maior aqui para vocês verem. Opa. Vou passar aqui. Poucos têm uma ideia de como é que são as coisas lá no céu, né? Quem está mais longe está conseguindo ver? Ou está difícil? Aqui. Está dando para ver? Um altar de ouro lá no céu, perto do trono de Deus. E enquanto nós oramos aqui na terra, aquele quadrinho do casal orando, né, você está vendo que lá no céu há um movimento. Nesse movimento, os anjos, 7 anjos, se preparam para tocar trombetas. Que significado isso aqui tem? O israelita sabia muito bem por quê.
As trombetas eram usadas para convocar o povo para a guerra. Então quer dizer que Deus vai operar em favor dos seus. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Eu tenho a imagem aqui, quero mostrar para os irmãos. Está aqui. Essa aqui acho que está mais fácil, né? Irmão Jailson, pode dar uma passada aqui para o pessoal ver a imagem, por favor? Passa ali, daí mostra depois na câmera, por favor, o irmão Carlos que está filmando, né? Houve uma saraiva. Saraiva, para quem não sabe, é chuva de pedras, né? Granizo. Aqui, como chove pouco, talvez não tenha, mas lá onde eu moro, né, existe muita chuva de granizo, cai muita chuva, né? Até mais do que precisava. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que caiu uma chuva de pedras, mas essa chuva ela veio junto com fogo e sangue. E essa chuva queimou a terça parte do planeta Terra. Vamos começar a entender o que isto significa. Eu não sei quantos sabiam, mas no mapa do nosso mundo, nós conseguimos enxergar várias partes de terra no meio do oceano, do mar. E nesse mapa do mundo, mostra lá, por favor, Jailson. Tem uma parte que é onde está o Brasil, aqui, ó, tá aqui, até ali em cima. Essa parte que sobe do Brasil, passa pela América do Sul, América Central, vai até os Estados Unidos e o Canadá. Essa parte corresponde a 1/3 de toda a terra do nosso planeta. Então, as Américas somam 1/3 do continente. João viu que caiu uma chuva de pedras de fogo, e essas pedras queimaram a terça parte da terra. Isso quer dizer que elas caíram aqui onde a gente mora. Chuva de pedras vinda do céu também é conhecida como chuva de meteoros. Quem já ouviu falar de que caiu um meteoro? Às vezes o jornal fala, olha, caiu um meteoro em tal lugar, né? Até aqui não muito longe daqui já caiu uma pedra caindo do céu. Quando essa pedra se aproxima da gente, né, ela passa por um lugar onde ela se aquece muito. A gente chama isso de atmosfera. E aí ela se aquece até pegar fogo. E quando ela pega fogo, ela parece uma pedra de fogo. E essa pedra, quando cai aqui na terra, ela vai queimar. Imagina se ela cair no cerrado, bem na época da seca, o que acontece? Né? Vai queimar tudo. Ali disse, a terça parte da terra foi, das árvores, foi queimada, e se queimou toda a erva verde. Irmãos, depois de acontecer isso, como é que vai ficar a nossa situação aqui? Bastante difícil, não é verdade? Muito difícil. Depois, em seguida, versículo 8: o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios, das naus. João viu algo que parecia uma montanha gigante
vindo do céu, queimando com fogo. Os cientistas já dizem que as pedrinhas pequenas são os meteoros, mas existem pedras muito maiores no espaço, elas são chamadas de asteroides. Para você ter ideia do tamanho de um asteroide de tamanho médio, ele tem, pensa numa bola de futebol, só que essa bola, aqui o diâmetro dela, ela é de 10 quilômetros. Dá para entender? Daqui até o centro de São Desidério tem quanto de distância? 15. Então é quase daqui até lá, a pedra. Uma pedra só. Né? E essa pedra, lá no espaço, ela viaja numa velocidade muito grande. No carro aqui você anda a uns 80, 100 por hora. Né? Essa anda a 80 mil quilômetros por hora. E os cientistas, eles monitoram, né, essas pedras que viajam no espaço, e eles disseram já no ano passado que uma pedra já passou na metade da distância entre a Terra e a Lua. Ou seja, passou de raspão aqui. Cada vez esses asteroides têm passado mais próximo da Terra. E Deus está dizendo que vai chegar o dia em que um desses vai bater no nosso planeta. Mas Deus é misericordioso. Deus não vai permitir que esta pedra gigantesca bata aqui numa cidade, porque ela ia destruir na hora a cidade inteira, não ia sobrar ninguém. Essa pedra vai cair sobre o mar. Sobre que lugar do mar ela vai cair? É dito que a terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte do mar, e a terça parte do mar se tornou em sangue. Agora a gente vai voltar lá para aquele nosso mapa mundi. Eu vou pedir aqui ao irmão Jailson para nos ajudar de novo, irmão, por favor. Dá uma olhada quanto azul tem nesse mapa aqui. Esse é o mapa do nosso mundo. Dá uma olhada aí. Tudo que vocês estão vendo azul são os mares, os oceanos. Tem mais lugar com água do que lugar com terra. Olha lá. Esses oceanos, eles são divididos por nomes, por assim dizer. Existem vários oceanos e a gente aprende o nome deles na escola, né? Existe o Oceano Pacífico, existe aquele que está na praia de Salvador ali, o nome dele é Oceano Atlântico. E, irmãos, eu não sei quem sabia disso, mas o nosso Oceano Atlântico, ele tem 1/3 de todas as águas dos oceanos. Sabiam disso? Então Deus está nos levando a entender que o quê? Este asteroide gigante, ele vai bater no meio do Oceano Atlântico, do nosso oceano. Isso é um problema para nós brasileiros. Por quê? Porque o Brasil está cheio de praias. Desde o Rio Grande do Sul, lá no sul, até lá o Pará, tem praia. Não é assim? Irmãos, os cientistas calcularam que se uma pedra com 10 quilômetros de diâmetro batesse no meio do Oceano Atlântico, essa pedra ia chegar na costa formando uma onda. A pedra não ia chegar, mas ela ia formar uma onda, e essa onda ia chegar na costa, na praia, com 500 metros de altura. Até, irmão Jailson, me permite, eu vou passar aqui 2 imagens. Pode segurar aí, pode segurar, por favor. Aqui. Olha ali. Ali é como se essa onda chegasse no Rio de Janeiro. Aquela montanha com uma estátua em cima representa o Cristo Redentor. Quem já viu aquele filme 2012? Alguém já viu? Alguém aqui já viu. O que acontece no filme? Parece destruindo a estátua, não é assim? Irmão, Satanás sabe as coisas que vão acontecer. E ele conta para os seus servos. E eles colocam isso às vezes em filmes. Por isso que nós não devemos
ser aquelas pessoas que ficam acompanhando os filmes, porque Satanás usa isso para tentar colocar os seus enganos nas nossas mentes. Irmãos, uma onda dessa altura, se ela pega um lugar que não tem montanhas, ela entra 200 quilômetros para dentro da costa. E aí, irmãos, o estrago que ela vai causar é tremendo. Aqui diz que a terça parte do mar se tornou em sangue. Dá uma olhada de novo no mapa do mundo. Uma boa parte do que estava azul se tornou vermelho. O Oceano Atlântico, que banha aqui as nossas praias, que chega até a parte da África, leste, pega os Estados Unidos, a Europa, pega a América Latina, as ilhas do Caribe. Enfim, irmãos, vai ser terrível. Juízos jamais vistos por todos nós. E é dito que, porque o mar vai se tornar assim, então os peixes vão morrer e os navios que estiverem no mar também vão se afundar. A ideia é simples. Pensa quando você joga uma pedra no lago, o que acontece? A pedra forma uma onda, não é assim? E a onda vai se espalhando, se espalhando. É o que vai acontecer. Quando essa pedra bater no meio do oceano, eu vou desenhar aqui, os irmãos vão ver. Apagar nossa árvore de ontem aqui. Então, quando a pedra bater no meio do oceano, está aqui o nosso Brasil, né? Vou tentar desenhar mais ou menos assim. Lá os Estados Unidos, lá em cima, né? Canadá e tal. Aí vem saindo para cá, assim, mais ou menos assim, né? E para cá está a África, fica mais ou menos assim, né? A Europa aqui. Mais ou menos, né? Aí vem para a Ásia, lá, etc. Lá não importa muito. Aí aqui quase que se encontra. Bom, quando a pedra bater aqui, por exemplo, ela vai começar a formar a ondinha do lago. Olha lá, ó. Todo lugar onde a onda bater, né? Ela vai causar destruição. Ela vai entrando aqui, ó. Acho que assim fica mais fácil da gente entender, né? O ponto da batida e aonde ela vai afetando. Meus irmãos, mas isso não vai ser tudo. Em Apocalipse 8, do versículo 10, a Bíblia diz que o terceiro anjo vai tocar a trombeta. Quantos anjos são? 7. 7 anjos. O terceiro anjo tocou a trombeta, verso 10, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Irmãos, agora cai uma estrela, né? João vê como se fosse uma estrela. Versículo 11. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, porque muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Irmãos, uma estrela caída e batendo aqui, na verdade se refere a um cometa, porque o cometa é algo que brilha e pode bater. Uma estrela de verdade, ela é muito maior que o planeta Terra, não tem como cair aqui dentro. E onde que ele vai cair? Aqui é dito que a terça parte das águas doces, águas de rio, foram atingidas.
Eu não sei se os irmãos sabiam, mas o rio que transporta a maior quantidade de água doce do mundo passa pelo nosso país, pelo Brasil. Quem lembra o nome desse rio? O rio? Amazonas, né? O rio Amazonas, que nasce lá no Peru. E aí ele vem passando, é o rio que tem o maior volume de água doce do mundo. E a Bíblia diz que o cometa bateu. E quando ele bateu, o que aconteceu? Vamos ver? Aqui já passou, né? Olha lá, irmão Jailson. Vou botar aqui. Está lá a pedra vindo, né? Ali está o mapa do nosso país, a pedra se aproximando. E então vai haver o impacto. Isso, se puder segurar por aqui, né? Só mostrar ali para eles também. Aqui. E aí, com o impacto, o que acontece é que é gerada uma nuvem de pó muito grande. Os irmãos não fazem ideia do que significa uma batida dessa, né? A batida de um caminhão já faz muito estrago, não é verdade? Agora imagine uma pedra dessa de 10, 15 quilômetros de diâmetro, né? Na velocidade que ela vem, irmãos, quando ela bate, ela forma um buraco que tem quilômetros de profundidade. Lá perto de onde eu moro, tem um lugar que o pessoal gosta de visitar, e eles chamam aquele lugar de Furnas. Quem tiver curiosidade, entra na internet, digita lá Furnas. O que é Furnas? Furnas é assim, você está andando numa chapada assim, que nem como se fosse barreiras, né? Lá em cima, assim, aquela chapadona. De repente, você olha assim, um buraco gigantesco, fundo, e lá no fundo tem água. Parece que saiu um pedrão dali gigantesco e abriu aquele buraco mesmo. E saiu de verdade, né? Porque quando teve o dilúvio na terra, a água não vinha só de cima. A Bíblia diz que abriram-se as fontes do abismo. A água vinha de baixo e pedras vinham explodindo de baixo para cima. Pá! Aí formou aquele buraco gigantesco. Irmãos, quando Deus manifesta o seu poder, Deus pode fazer muitas coisas. E então, como fruto dessa batida, começa a levantar uma quantidade de pó muito grande. Lembram vocês quando passou na televisão aquele vulcão que explodiu? Que soltava uma fumaça muito grande? Quem viu isso na televisão? Deixa eu ver. Um ou outro aí viu, né? Então veio uma fumaça, ela vai cobrindo tudo. Quando der essa batida, irmãos, sabe o que vai acontecer? Existem muitos vulcões na Terra. O impacto da batida, ele vai fazer a lava que está lá no fundo da Terra explodir para cima. Quem já jogou saco cheio de água no chão para ele estourar? Né? Ou você pega um saquinho furado com água, né? Você dá uma batida de mão, o que acontece? A água esguicha, né? Faz assim. É isso que vai acontecer. Só que esse esguicho vai ser de lava quente. E aí é que vai vir essa fumaça, toda essa nuvem, e essa nuvem vai cobrir o planeta. Não todo o planeta, uma parte do planeta vai ser coberta. Pedi aqui para o irmão Jailson mostrar. Está aqui. Olha como é que vai ficar o nosso planeta. Tá aí. Depois de tocarem essas 3 trombetas. Está aí. E aí nós conseguimos entender o que Deus quis dizer quando Ele falou da 4ª trombeta. A 4ª trombeta é uma consequência das 3 primeiras. Versículo 12. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua
e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Se fica tudo escuro, irmãos, o sol não aparece, nem de dia nem de noite. E de noite você também não consegue ver as estrelas ou a lua. Irmãos, vamos entender algumas coisas a partir daí. Fazendeiro rico, lá de Barreiras, né? Fazenda de 3, 5 mil hectares. Aí caíram essas trombetas, como é que ele vai ficar? Não tem sol, cresce alguma coisa? Hã? Cai a chuva de meteoros lá, com fogo. O que vai acontecer com a lavoura dele? Vai arrasar, vai queimar a lavoura, certo? As águas doces, né? O cometa cai sobre as águas vão ficar venenosas, tóxicas. Então, irmãos, adianta juntar muita coisa nessa terra? Né? Só pegou teu pai. Né? Então o que acontece? Não adianta. Meu pai gosta do sol. Adianta nós ajuntarmos coisas nessa terra? Não. Deus está em breve para punir os habitantes da terra. E o mundo vai ser muito diferente daquilo que nós estamos vendo hoje. Quais são os teus planos? O que é que você sonha em fazer? Ah, eu queria morar em Salvador. Ah, eu queria viver na praia. Não é assim? Então eu vou passar um verso aí para você. A única coisa que eu quero é só o pai vir atrás de mim. Um verso que deveria fazer todos nós meditarmos. Sofonias, capítulo 2, versículo 5. Eu sei que é difícil de achar, eu vou ler aqui. Sofonias, capítulo 2, versículo 5. Ai dos habitantes da borda do mar. Em outras versões diz: ai dos que habitam no litoral. Irmãos, o litoral vai ser completamente inundado e destruído. E por quê? Vamos pensar aqui. Onde é que tem mais problema de prostituição, homossexualismo, droga? Onde é que é? Na beira-mar, não é? Na praia. Na praia, tudo que a pessoa não tem coragem de fazer aqui, lá ela faz. Aqui todo mundo se veste bonitinho e tal, lá é quase todo mundo sem roupa. Não é assim? E não é só pensando o que não deve, é fazendo o que não deve também. Não é verdade? Então, irmãos, Deus vai começar a retribuir aquilo que os homens têm feito, a impiedade dos homens. E quanto mais impiedade existe no lugar, então ele é o que vai ser destruído primeiro. E nós, aqueles que querem servir a Deus, nós devemos estar longe dos lugares onde a impiedade é maior. Então atenção, né? Aquele que tinha um sonho e fala: não, vou me aposentar, vou comprar uma casinha na praia, vou ficar tomando água de coco, né? Irmão, calma. Vamos ficar em casa. Vamos buscar estar nos lugares certos. Deus vai enviar estes juízos todos por punir, ou para punir os homens, porque a corrupção está grande demais. Não é verdade? Os governantes não são confiáveis. Cada um que assume o poder pensa em si só. E finalmente eles vão estar tão arrogantes que o governo vai começar a fazer as vontades das igrejas. Parece estranho? Irmãos, vou perguntar aqui. De um tempo para cá, não tem havido muito mais deputado pastor, não é assim? Pastor político, eleito? É ou não é? As igrejas estão começando a tomar conta. Há quem diga que tem vezes que eles já são 1/3 dos que estão votando lá. As igrejas aos poucos estão chegando perto do poder.
Mas espera aí, quando Jesus estava na terra, Jesus falou uma coisa: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Jesus veio apresentar o reino dos céus, certo? Mas acontece que hoje em dia os pastores vêm ensinando as pessoas a buscar o reino aqui na terra. Aí quando chega a época da eleição, ele vem pedir voto dizendo: não, nós vamos buscar os direitos dos crentes. Não é assim? Vocês vão ter voz lá no Congresso, votem em mim. Ué, mas Jesus não fez nada disso? Como é que fica? Nós devemos ser políticos? Ou devemos ser pregadores do Evangelho? Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Nós temos que orar para que Deus abençoe quem está lá na frente, lá em cima, no governo, para que eles tomem decisões sábias e façam a nossa vida ser tranquila, certo? Mas começarmos aqui a fazer campanha para botar um representante nosso lá, Deus não pediu isso. E aí as igrejas cada vez estão tendo mais poder, e vai chegar a época em que lá no governo as leis vão começar a sair em harmonia com as vontades da igreja. E aí, irmãos, não é difícil de entender quando é que Deus vai se irritar e vai mandar o juízo. Dê uma olhadinha aqui para essas tábuas. São os mandamentos de Deus, né? São os mandamentos de Deus. Agora tem uma coisa aqui que a gente observa. Abram na lei de Deus, Êxodo 20, Êxodo capítulo 20. Você que tem Bíblia católica pode abrir na tua também. Êxodo capítulo 20. Porque em qualquer Bíblia está igual, fala a mesma coisa. Êxodo capítulo 20, versículos 8 até 11. Olha o que diz lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o domingo do Senhor teu Deus. Tá certo? O que está escrito aí? Hã? Sábado? Mas por que em quase toda a igreja o culto é no domingo? Por que quando a gente vai em quase toda a igreja as pessoas falam: não, hoje nós estamos aqui reunidos no dia do Senhor? Não é assim? É verdade ou não é verdade? É ou não é? É verdade. Mas por que então? Se a gente está lendo aqui sábado. É porque o homem quer mudar, né? O homem quer mudar. Uma coisa a gente conclui, né? Deus falou uma coisa, mas o homem fez outra coisa. E aí Deus não mudou, mas o homem mudou. E aí quando a igreja tiver o poder na mão, ela vai fazer com que as leis sejam leis que favoreçam aí a igreja. Irmão, vou perguntar uma coisa: qual dia é feriado na semana? Qual que é o dia que é feriado? Presta atenção na pergunta. Qual que é o dia que você não trabalha? Hã? Pode falar, tá certo. É o do? Não, quem não trabalha nenhum dia está desempregado, né? Mas assim, O primeiro dia da semana é o domingo. ok, primeiro dia da semana é domingo. Mas, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego hoje, certo? Aí você chega lá, a pessoa o RH da empresa vai falar com você sobre o horário de trabalho, certo? Aí ele fala o quê? Ó, horário de trabalho aqui é das 8 às 6, de segunda a sábado, certo? Nem fala do domingo, porque já se sabe que no domingo não tem trabalho, certo? Mas da onde que veio esse costume de não se trabalhar no domingo, se Deus está falando sábado? Já pararam para pensar? Outra coisa, já tem várias leis proibindo de abrir o comércio no domingo. Domingo aqui dá para fazer supermercado? Compra.
Supermercado abre? Não. Bom, pelo que nós estamos estudando, eu acho que Deus não está muito satisfeito com o que está acontecendo. Não é verdade? Parece que Deus não está concordando com o que acontece. Irmãos, pensa bem, se coloque no lugar de Deus, né? Você chega, né? Vê o pessoal que está precisando de tudo. Você pega o teu salário, você vai lá, bota uma cesta básica naquela família, né? Você paga lá para cortar a grama, manda pintar a casa, remenda o telhado, faz tudo para aquela família ali. Aí você fala para eles: olha, eu só queria que vocês respeitassem, né, o que eu vou pedir para vocês. Bom, vocês não entram aqui não, tá? Aqui eu não quero que mexa. Você vai na outra semana, foi bem lá que eles mexeram. Como é que você vai se sentir? Hã? Como é que você vai se sentir? Hã? Você vai se sentir o quê? Traído, né? Pô, que pessoal mal agradecido, fiz tudo para eles, não fizeram, só uma coisa que eu pedi não fizeram, não é assim? Irmãos, como é que Deus se sente? Como é que Jesus se sente? Jesus veio e deu tudo por nós. Ele abriu seus braços para receber os pregos nas mãos. As suas mãos foram rasgadas com o peso dos pregos, e Ele deu a sua vida por nós. Aí Ele vem e fala: olha, lembra-te do dia do sábado. Aí se Jesus viesse nos visitar hoje, caísse aqui em São Desidério, ou no Brasil, em outra cidade, qualquer lugar, Ele aparecia aqui para ver as pessoas, e ninguém dá a mínima para o dia que Ele escolheu, e no domingo todo mundo vai para a igreja e fala no nome dEle. Como é que Ele ia se sentir? Acham que Ele ia ficar muito satisfeito? Honrado? Acho que não. Irmãos, Deus não está satisfeito. E Deus está dizendo no Apocalipse o seguinte: quando a igreja tomar o controle do governo, e finalmente eles obrigarem as pessoas a transgredirem o sábado e guardarem só o domingo como dia religioso, Deus vai entender que chegou no limite. Sabe por quê? Porque Deus dá liberdade para cada um fazer o que Ele escolhe. Religião, ninguém pode impor para o outro. Não pode. Religião é uma coisa que a gente escolhe. Não é assim? Tem que ser. Ninguém pode me obrigar a vir numa igreja. Vamos supor que eu fosse um ateu, não acredito em Deus, certo? Eu tenho direito de ser ateu? Tenho ou não tenho? Tenho, é meu direito, né? Se é certo ou se é errado é outra questão, mas direito eu tenho. Deus garantiu o direito de cada um pensar o que quiser. Deus não aceita que uma pessoa venha impor para outra. Por isso que Ele fala para nós o seguinte: ide, pregai o Evangelho, anuncie, você joga a palavra. Se a pessoa quiser, amém. Mas se ela não quiser, deixe. A pessoa tem o direito de não querer também, embora ela vai perder com isso, né? Agora, irmãos, os homens, eles têm mudado o que Deus fez. Só que eles não vão parar aí, porque quem está no erro geralmente se torna violento. Marido que bebe, como é que fica? Hã? Violento. Violento, não é assim? Quantos casos, né, de mulher que apanha? Por isso que inventaram aqui no Brasil aquela lei Maria da Penha, não é assim? Porque se o homem bater, então já tem alguém que vai cuidar dele, certo? Então, irmãos, é a mesma coisa. Quando as pessoas não fazem o que Deus pediu, o próximo passo é quererem obrigar quem está obedecendo a fazer igual elas. Por exemplo, né? Desde que a gente é pequeno, as crianças resolvem fazer algo que é errado, né? Eita, vamos jogar pedra naquela janela lá. Se alguma diz que não, os outros já vão para cima. Como não?
seu marido, não sei o que e tal, né? E é xingar, se não for é para cima mesmo. Essa é a estratégia do inimigo, né? O diabo, ele atua querendo pôr medo na gente, entende? Quer pressionar, e é por isso que vão haver leis querendo obrigar, né, a consciência das pessoas a guardarem o domingo. E quando isso acontecer, irmãos, esses juízos todos que nós estamos estudando aqui vão se cumprir. Podem escrever. Porque uma coisa que Deus garante é a liberdade de consciência. Quando os homens tentarem passar por cima da liberdade de consciência, Deus vai agir. E daí nós tiramos várias lições, presta atenção. As lições são as seguintes. Em primeiro lugar, se você quer obedecer a Deus, ninguém pode impedir. Se você tomou a decisão de obedecer a Deus, pode vir aqui o prefeito, o governador, o senador, o presidente, a polícia, o exército, seja quem for, ninguém pode te impedir de obedecer a Deus. Você tem o direito de consciência. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você deseja obedecer a Deus, pode saber que Ele está te ajudando. Ele vai estar do teu lado. Ponto número 1. Outro ponto, meus irmãos. Quem obedece a Deus, mesmo quando vierem as calamidades, Deus o protegerá. Abram a Bíblia no Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. Muita gente conhece esse salmo, né? Muito lindo, por sinal. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do Altíssimo, dos ímpios. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Versículo 14. Mensagem de Deus para você que decidiu obedecer. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando os outros não tiverem comida, você vai ter. Quando os outros não tiverem água potável e pura para beber, Deus vai providenciar para você. Você não vai morrer de fome nem de sede. Mas isso tem uma condição: se você andar em harmonia com a vontade de Deus. Aqui ele disse: quem me amou, eu livrarei.
E qual é a prova de que a gente ama a Deus, meus irmãos? Abram no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ah, mas esse aí não é aquele mandamento de Jesus, que é só amar a Deus e amar ao próximo? Não, para a gente não entender isso, Jesus, um pouquinho mais à frente, ele explicou em mais detalhes. Capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, disse Jesus, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, permanecer no amor de Deus, amar a Deus, significa guardar os seus mandamentos. Estão aqui os mandamentos, olha aí, meus irmãos, são 10. Quem ama, obedece, respeita. E quem respeita, Deus o protege. Meus queridos irmãos, muita gente toma o nome de cristão, muita gente carrega a Bíblia debaixo do braço, muita gente vai para a igreja, mas não vai receber a proteção do Senhor. Por quê? Porque não guarda os seus mandamentos. Aí sabe o que o Senhor disse? 1 João, capítulo 2, e com isso a gente encerra. 1 João, capítulo 2, versículos 3 em diante. Como é que a gente tem certeza de que conhece a Jesus, de que está no caminho certo? Olha lá. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que eu sei que eu conheço a Jesus? Continua. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, verso 4, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, verso 7, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Qual que é o mandamento antigo? Aquele do Velho Testamento. Está aqui, ó. Aqui os 10. Vamos ler. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás imagens. Não farás para ti imagem de escultura. Não dirás o nome de Deus em vão. Não diga o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Aí eu volto naquilo que nós estudamos ontem. Mas está difícil. Você acha que vai ser difícil? Irmãos, Deus já prometeu que quando as trombetas tocarem, quando os juízos vierem sobre o nosso país, quando as pessoas não tiverem o que comer,
Deus vai dar para nós o que? Comer. Então, irmão, se você hoje diz, eu vou guardar o sábado, mas está difícil de achar emprego, Deus vai resolver o problema. Deus pode ou não pode? Pode. Para Deus nada é impossível. Não, mas esse negócio de sábado não dá, porque todo mundo trabalha no sábado. Deus sabe que eu preciso alimentar a minha família. Claro que Deus sabe. Irmãos, Deus ama a sua família mais do que vocês. Só que Ele espera que a gente confie nele. Quem confia desde hoje e guarda um dia para Ele, quando chegar o dia em que ninguém vai ter nada, Deus vai garantir o que é seu. É assim que Deus trabalha. E aí, meus queridos irmãos, vem o apelo do Senhor para nós. Quando Deus mandar os juízos das trombetas, não é para destruir você que é crente, você que quer seguir ao Senhor. Na verdade, o juízo vem como retribuição para quem é desobediente. Quem não deve, não teme. Certo? Não precisa ter medo de Deus se você está em harmonia com a vontade dele. E Deus, meus queridos irmãos, não se alegra com a morte de ninguém. Quando a gente passa isso, não é para ficar alegre. Tá vendo aí os ímpios para vocês? Toma mesmo. Né? Será que é assim? Não, meus irmãos. Deus ama o pecador. No livro de Ezequiel, capítulo 18, Deus fala assim: vivo eu, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta dos seus caminhos e se arrependa. E aqui, meus queridos irmãos, fica o apelo para nós. Quem sabe você, olhando para a tua vida, você vê que tem algumas coisas que você fez ou que você tem feito que não estão assim em harmonia com a vontade do Senhor. Você sabe que aquilo não agrada a Ele. Quem sabe ainda, você hoje ouviu coisas que foram novas e você tem pensado, puxa, eu não tinha visto por esse lado, né? E realmente tem algumas coisas que eu não fiz, porque eu nunca sabia, né? Não sabia que era assim. Mas você vê que Deus quer. E agora você vê que precisa da ajuda de Deus para andar em obediência a Ele. Ontem você esteve aqui, você fez um compromisso com Deus, falou: Senhor, eu quero te obedecer. E hoje você quer renovar esse compromisso e falar: Senhor, eu continuo querendo, eu vou avançar, eu vou até o final, porque Deus é bom, Deus nos ama. Irmão, se nós não estivermos com Deus, com quem que a gente vai estar? Porque só existem dois lados, não é assim? Ou é o lado de Deus, ou é o lado do outro. Meus irmãos, e do lado do outro, a gente sabe que o diabo não gosta de nenhum de nós, não é verdade? Ele quer roubar, matar e destruir, que é o que ele sabe fazer. Mas Deus amou a todos nós de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Será que você hoje queria dizer a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu obedeça, eu peço que o Senhor me ajude, eu quero. Quem gostaria de dizer isso para Deus hoje? Senhor, eu gostaria, eu quero, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Você que toma essa decisão hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vem aqui rapidamente, nós temos espaço. Vamos orar juntos. Pode vir, pode vir. Temos espaço. Chegue perto. Vamos pedir a Deus que opere nas nossas vidas. E hoje nós vamos fazer uma coisa a mais do que nós fizemos ontem. Nós vamos reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. Deus é o Rei do Universo. E nós vamos reconhecer isso hoje. Nós vamos fazer um sinal de respeito para com Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor Deus. Vamos nos colocar de joelhos
para falarmos com o grande Deus do universo. Querido Pai Celestial, Pai de amor, bondade e misericórdia, Senhor, é verdade que vai ser justo quando o Senhor der o castigo para aqueles que não desejam fazer o que é certo, para aqueles que têm oprimido as pessoas, para aqueles que têm feito o errado. Senhor, é verdade que nós também temos falhas, mas nós estamos chegando até Ti, confiando no Teu perdão, em nome de Jesus, na Tua misericórdia. E Senhor, nós sabemos que um Pai que ama não vai querer nos destruir. É por isso que nós nos aproximamos de Ti, com confiança. Senhor, nós vimos que o Senhor deseja que nós obedeçamos a Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos força. Aprendemos coisas novas, mas sozinhos não conseguiremos. Nos ajude, ó Senhor. Abençoa cada alma que veio aqui, cada alma que tomou uma decisão, que ao sair daqui, Senhor, ela possa sentir a Tua presença, possa saber que o Senhor a acompanha, e em cada decisão que ela tomar ao Teu lado, que ela possa perceber que o Senhor já está abrindo portas, o Senhor já está resolvendo problemas, o Senhor já está bloqueando a força do maligno. E assim, ó Deus, ela possa ter a confirmação de que está no caminho certo. Porque nós servimos ao Senhor, que é um Deus vivo e verdadeiro. É um Deus presente. E o Senhor Jesus também é presente nas nossas vidas. Ó Senhor, abençoa as famílias dos que aqui estão. Eu tenho certeza que há pessoas nas suas casas que estão precisando de ajuda. Opera, Deus. Opera na vida destas pessoas. E que elas possam também conhecer o Teu plano. E pelo poder que o Senhor concede por meio do Teu Filho Jesus, elas também tenham as vitórias. Pedimos, Senhor, esta bênção. E que o Senhor nos despeça em seguida, cada um, na Tua paz, para os nossos lares. E traga-nos de novo amanhã e nas demais reuniões que temos programadas. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar agora em pé, vamos louvar a Deus, vamos cantar o hino da vitória. Vencendo, vem Jesus. Deus abençoe a todos, né? Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus com muita alegria, agradecidos pela Sua misericórdia e seguros de que Ele vai nos dar vitória.